Eu adoro viajar e explorar novas cidades. Como sou professor em uma escola pública do ensino médio, tenho um orçamento limitado, e o momento mais conveniente para viajar para mim é durante o verão, quando a escola está de férias. Infelizmente, viajar durante o verão é caro, então eu tento me virar usando o Airbnb para encontrar lugares acessíveis para ficar. Também tento tirar algum dinheiro oferecendo a parte inferior da minha casa para as pessoas alugarem. Na maioria das vezes, se estou fora da cidade, marco minha casa como disponível no Airbnb. Hospedar é muito divertido, é uma ótima maneira de ganhar dinheiro e me manter ocupado. Mas agora estou percebendo que hospedar é muito mais difícil do que parece. Da última vez que aluguei meu Airbnb, eu estava na casa de uns familiares em uma cidade a cerca de 3 horas de distância. Meus hóspedes pareciam normais. Era um grupo de 6 jovens mulheres que haviam se formado recentemente na faculdade. Como anfitrião, raramente apareço para verificar meus hóspedes, a menos que fiquem por uma semana ou mais. Sou bastante tranquilo em relação a isso. Tento não ser muito invasivo e controlador da experiência dos meus hóspedes, a menos que eles entrem em contato diretamente comigo com perguntas ou demandas. Essas jovens mulheres ficariam apenas por 4 dias e 3 noites, e não recebi mensagens ou ligações alarmantes delas. Então não tive a chance de conhecê-las pessoalmente. No último dia da estadia delas, recebi uma mensagem de uma das integrantes do grupo, a Cynthia. Ela era a mulher que reservou o Airbnb. Ela me agradeceu por ser um ótimo anfitrião e escreveu: "Meu único arrependimento é não ter deixado um cartão de agradecimento." Depois que os hóspedes partiram, o serviço de limpeza contratado entrou para arrumar o lugar. Mas assim que chegaram, me ligaram para dizer que não havia nada para limpar e que eu poderia ficar com a taxa de limpeza. No mesmo dia, depois de retornar da minha viagem à noite, decidi descer as escadas e verificar a unidade inferior pessoalmente. Eu fiquei chocado. Havia um prato na pia, mas fora isso, não havia sinais de que alguém havia estado ali. Não fazia sentido. Como 6 pessoas poderiam não deixar nada para trás? Nem mesmo uma meia. Nem mesmo um lençol amassado na cama. Depois de lavar o prato e colocá-lo no escorredor, percorri os cômodos, inspecionando obsessivamente cada canto. Eu voltava constantemente para a sala de estar porque algo parecia estranho para mim. Eu me perguntava se os móveis haviam sido movidos ou se havia uma luminária torta, mas então eu percebi o que estava errado. Eu amo jogos de tabuleiro e jogos de cartas. Gosto de pensar que a maioria das pessoas também gosta. É por isso que o meu Airbnb inclui uma variedade de clássicos como Monopoly e Uno. A maioria desses jogos foi comprada por mim. Mas tive hóspedes que deixaram de propósito 1 ou 2 jogos de cartas legais para os próximos hóspedes. Isso se tornou uma tradição desde então. Todos os jogos estão em uma prateleira na sala de estar. Caminhei lentamente em direção à prateleira. Havia uma nova adição à pilha de jogos. Era uma caixa preta grande, com as bordas brancas e desgastadas. E quando eu finalmente vi a capa, uma onda de confusão e pânico me inundou. Abaixo do Ouija, impresso na caixa, havia um bilhete escrito às pressas colado com fita. Ele dizia: "Obrigado por nos hospedar. Instruções do jogo. Coloque um prato na pia. Em seguida, desligue todas as suas luzes." De repente, um barulho suave de batida veio da janela ao meu lado. Com um canto do olho, vi uma figura do lado de fora da janela com a mão no vidro. A batida continuou, mas eu me recusei a olhar para ela. Sem tocar na caixa, não pensei 2 vezes e voltei correndo para minha confortável casa. À medida que passava pela cozinha, vi o prato na pia novamente. Corri escada acima e entrei no meu quarto. Eu queria me enfiar debaixo das cobertas como uma criança, mas então eu percebi que havia deixado a porta que separava as unidades completamente aberta e destrancada. Talvez o prato fosse uma estranha falha na minha memória. Talvez eu nem o tivesse realmente lavado e guardado. Talvez ele estivesse na pia o tempo todo. Agora, quanto à pessoa ao lado de fora da janela... Fechei a porta do meu quarto e quase imediatamente alguém começou a bater nela. Era uma batida muito suave, quase como um toque de dedo. Eu tenho um outro problema. Há uma família de 4 pessoas que reservou meu Airbnb para a próxima semana, quando estarei fora novamente. Eu sinto que seria rude cancelar com eles agora. E também quero evitar a taxa de cancelamento do Airbnb. Não tenho certeza do que fazer. Sobre a família, sobre as batidas, sobre tudo. Alguém tem algum conselho?
Existem anfitriões experientes do Airbnb que podem me ajudar com isso? Tudo isso começou quando eu não estava em um bom momento na minha vida. Tinha acabado de terminar com a minha namorada de forma muito inesperada e perdi meu emprego devido à redução de pessoal. Eu estava em um lugar ruim, bastante deprimido e cansado da minha rotina no meu apartamento na cidade. No entanto, eu tinha algumas economias, pois eu estava planejando pedir minha namorada em casamento. Eu também fazia alguns freelas, então decidi cuidar um pouco de mim. Eu iria sair da cidade por um tempo. Eu sempre gostei da natureza. Quando era criança, meu pai e eu íamos acampar o tempo todo. No entanto, eu não estava muito a fim de acampar em uma barraca. Então eu encontrei uma cabana nas montanhas no Airbnb para alugar, a 30 minutos de carro em uma estrada de terra a partir de uma pequena cidade nas montanhas. Aluguei o lugar por algumas semanas, um bom período de descanso, e comprei um roteador móvel para ter internet. Cheguei à cabana há 3 dias. Ela é incrivelmente linda, exatamente como eu esperava. Uma pequena casa de madeira coberta de musgo, com cozinha, banheiro com água quente, quarto e uma sala de estar com uma ótima lareira de madeira. Montei um pequeno local de trabalho na mesa de jantar. Havia um lago a poucos minutos de caminhada entre as árvores, com um deck onde eu poderia nadar ou até pescar. Havia um balanço antigo na varanda, muitas trilhas por perto. Perfeito, exatamente o que eu estava procurando. O cara de quem eu aluguei estava lá para me receber. Ele dirigiu uma caminhonete enferrujada e se apresentou como John. Cheirava fumaça de tabaco e um pouco de suor. Eu gostei dele à primeira vista. Ele parecia alguém em que eu poderia confiar. Apertei a mão dele e ele me mostrou a cabana. No final do passeio, ele me entregou um chaveiro com 2 chaves. Uma delas tinha uma capa vermelha e a outra tinha uma capa verde. Mas elas pareciam iguais. As duas abrem a porta, explicou John. Certifique-se de trancar quando estiver dentro à noite. E não destranque antes do sol realmente nascer. Essas florestas nem sempre são seguras. Sabe, tem coisas lá fora. Mas se você realmente precisar sair enquanto a névoa ainda estiver presente, certifique-se de usar a chave vermelha para abrir a porta. Não dei muita importância. Agradeci a ele e ele foi embora. E tudo estava normal na primeira noite. Eu cheguei lá no final da tarde e gastei um tempo limpando. O lugar estava bem mantido, mas precisava de um pouco de limpeza. Acho que não havia alguém lá há algumas semanas. Fiz um pouco de macarrão, acendi o fogo quando a temperatura começou a cair, comi meu macarrão na varanda e vi o sol se pôr sobre o lago. Desembalei algumas roupas no guarda-roupa, li um livro perto da lareira, não liguei meu laptop durante toda a noite, foi ótimo. Eu dormi melhor naquela noite, mesmo na cama meio rangente, do que tinha dormido em muito tempo. Acordei bem cedo, e isso não era incomum para mim. Meu antigo trabalho começava às 8 em ponto. Eu estava acostumado a acordar bem cedo para ter um tempo para mim antes do trabalho. Acordei naquela manhã sem alarme, o que foi bem agradável. No entanto, ainda estava escuro no quarto, e quando eu fui ligar a lâmpada, ao lado da cama, ela não funcionou. Logo lembrei que o John me disse que a energia da cabana às vezes desligava. Havia um interruptor do disjuntor atrás da varanda dos fundos. Se eu o ligasse novamente, a energia voltaria. Ele também me disse que havia uma lanterna na gaveta da mesa de cabeceira, caso isso acontecesse. Sonolento, peguei a lanterna e saí para calçar algumas sandálias e pegar o chaveiro que deixei na mesa de jantar. Cambaleando em direção à porta, me lembrei das instruções que ele me deu. Algo sobre a cor das chaves, usar uma antes da névoa se dissipar. E eu podia ver, pela janela, as nuvens de névoa grudadas nas árvores azuis contra um céu lavanda. Verde era a chave certa, né? Verde significa ir. Verde deve ser bom. Abri a fechadura e abri a porta. Eu disse que estava lavanda lá fora, certo? Aquela cor estranha quando o sol acabou de começar a subir. Quando abri a porta, não era nada disso. Estava escuro lá fora, preto como meia-noite. Embora meu relógio marcasse 6 horas da manhã. Era meio do verão. O sol deveria estar nascendo, como estava quando eu olhei pela janela. De qualquer forma, eu saí. Não parecia verão também. Parecia início de primavera. As tábuas da varanda da frente estavam escorregadias de gelo e rangiam sob as solas de borracha das minhas sandálias. Eu tremi instantaneamente com o vento frio que me atingiu. O ar estava frio, como se fosse nevar. Neve em junho?
Isso é ridículo. A lanterna não iluminou muito. A névoa era densa, refletindo a luz de volta para mim como uma parede amarelada e nebulosa. Eu conseguia ver talvez meio metro à minha frente. Tive medo de escorregar no chão gelado ou tropeçar em um galho nessa névoa espessa. Estava tremendo bastante naquela altura. Consegui contornar a parte de trás da casa. No entanto, comecei a ouvir passos. E eles não pareciam humanos. Muito rápidos, não tinham o peso certo. Me lembrei de John insinuando que poderiam haver animais perigosos por ali. Como eu disse, eu já passei um tempo na floresta. E isso não me ensinou a ter menos medo de animais. Talvez me ensinou a ter até mais. Me lembrei de ter que embrulhar as coisas e pendurá-las para escondê-las dos ursos. Me lembrei de outras coisas também. Lembrei do meu pai me advertindo sobre coisas que parecem como veados ou ursos, mas não são. Naquela altura, eu estava no quadro de disjuntor. Eu podia vê-lo, mas ele estava congelado. Não conseguia abri-lo. A trava não se movia. Vou admitir, nessa hora eu meio que perdi a cabeça. Comecei a xingar e chutar o poste em que o quadro de disjuntor estava apoiado. Aparentemente isso resolveu. O gelo fino rachou e a coisa se abriu. Eu mudei o interruptor e a janela acima de mim se iluminou. A luz não ajudou em nada, apenas transformou o ar ao meu redor na mesma névoa amarela. Eu estava congelando nesse ponto e comecei a cambalear de volta para casa. Um galho estalou, bem perto, mas não foi o meu pé que o quebrou. Fiquei imóvel. Não ousei me mover. Estava se aproximando. Estava dentro do raio da minha lanterna agora. Era alto. A princípio, eu só conseguia ver a sombra. Se eu medisse em relação às árvores, eu estaria a 2,5, 3 metros de altura. Talvez 4, se a névoa estivesse distorcendo as coisas. Teria que ser um urso grande, eu pensei. Então olhei mais de perto. Eu conseguia ver um torso. Conseguia ver membros longos que se dobravam para trás nas articulações. Isso não era um urso. Não era um veado. Também não era um homem. Estava encurvado, com uma cabeça longa e um focinho. Estava se aproximando. Eu corri. Não me dei o trabalho de fingir estar morto. Simplesmente corri em direção à porta da cabana. Graças a Deus, a deixei destrancada. Tranquei as portas rapidamente e caí no chão de entrada. Levei um tempo para ter coragem de me levantar. Consegui ouvir a coisa do lado de fora ainda, circulando, farejando. Esperei cerca de 3 horas, com todas as janelas trancadas, cortinas fechadas e porta trancada. Então o frio se foi. O vento cessou. Meu modem de laptop ligou. Olhei pela janela e era um dia de verão, ensolarado e brilhante. Tive a coragem de sair novamente. Não havia sinal de nada. Minhas pegadas à medida que caminhava deixavam marcas suaves no chão, e pude ver as pegadas dos meus sapatos e as de John da noite anterior. Vi algumas pegadas de pássaros ao redor do perímetro. Não vi nenhuma outra pegada. Não vi nenhum sinal da criatura desde então. Nenhuma das minhas pesquisas mostrou qualquer ideia do que poderia ser, ou qualquer relato de padrões climáticos estranhos na área. O noticiário havia dito que tinha sido uma noite quente. Eu sei que eu não estava sonhando. Eu sei que eu não estava. E o sol está se pondo novamente.